Dizem que naquela noite, Nero sorriu. Enquanto Roma ardia em chamas, enquanto famílias fugiam desesperadas, enquanto o império desabava diante de seus olhos, ele apenas observava. Alguns dizem que cantava, outros que tocava sua harpa enquanto contemplava o caos. Mas o que realmente aconteceu naquela noite de julho do ano 64? Se você quer saber, já deixa o like e continua comigo, porque essa história vai te surpreender. Agora, sem mais demora, vamos ver como tudo aconteceu. Era verão. O calor sufocava as ruas estreitas da cidade mais poderosa da terra. Roma vivia espremida entre becos de madeira, tendas, barracas e mercados abarrotados. Qualquer faísca, e tudo podia virar cinzas. E então, numa noite como qualquer outra, o impossível aconteceu. O fogo começou perto do Circo Máximo, um dos locais mais movimentados da capital. As labaredas cresceram rápido, impulsionadas pelo vento. Em poucas horas, o fogo pulava de telhado em telhado, engolindo casas, templos e até os deuses de pedra. Homens gritavam, mulheres fugiam com crianças nos braços. Os ricos tentavam escapar, os pobres apenas rezavam. Roma estava ardendo, e o inferno parecia não ter fim. Durante 6 dias e 7 noites, o fogo consumiu quase tudo o que existia dentro dos muros da cidade. E no meio dessa tragédia, o nome de Nero começou a se espalhar como fumaça. E antes de avançar, precisamos fazer uma pausa e falar um pouco sobre quem foi o imperador Nero. Quando subiu ao trono, aos 17 anos, parecia promissor. Era carismático, popular, bem instruído, aluno do filósofo Sêneca. Prometia uma nova era de paz e cultura. Mas o poder muda os homens. Aos poucos, Nero começou a acreditar que não era apenas um imperador. Era um artista incompreendido, um deus entre mortais. E quem ousava discordar, morria. Mandou executar sua própria mãe, depois a esposa, e até conselheiros que antes o guiavam. Roma já começava a temer aquele jovem de rosto sereno e olhar vazio. No verão de 64, Nero estava fora da cidade, em sua vila particular, Âncio. Mas quando as chamas começaram, os rumores se espalharam mais rápido que o fogo. Diziam que homens misteriosos, armados, impediam as pessoas de apagar as chamas. Outros afirmavam que esses mesmos homens reacendiam o fogo, e todos usavam o emblema imperial. O povo se perguntava, seria possível? Será que o próprio imperador mandou destruir Roma? Por quê? Alguns diziam que Nero queria reconstruí-la à sua imagem. Outros que buscava inspiração para uma obra épica. Um poema sobre a queda de Troia, a cidade em chamas, assim como Roma. E assim nasceu a imagem que atravessou os séculos. Nero, observando o incêndio, tocando sua harpa, cantando a destruição que ele mesmo causou. Quando o fogo finalmente cessou, Roma era um amontoado de ruínas e corpos carbonizados. O povo, revoltado, queria um culpado, e Nero precisava se defender. Então ele apontou o dedo para um grupo pequeno, quase desconhecido: os cristãos. Eles eram vistos como estranhos, fanáticos, inimigos dos deuses. O alvo perfeito. Centenas foram presos, torturados, queimados vivos. Nero transformou o horror em espetáculo público. E ainda sobre a perseguição aos cristãos, alguns dizem que as prisões se encheram. Centenas de homens e mulheres foram levados, interrogados, torturados. Os que se recusavam a renunciar à fé eram executados. Os relatos dizem que Nero transformou essas mortes em espetáculo. Cristãos foram crucificados, queimados vivos, ou lançados aos cães e leões nos jardins do Palácio Imperial. Enquanto o povo assistia, atordoado,
O imperador acreditava que limpava sua imagem com sangue. Mas, a cada grito, a cada corpo em chamas, Roma começava a ver o que realmente ardia. Não era mais a cidade, era a alma do próprio império. A perseguição marcou o início de um dos períodos mais sombrios da história antiga. Depois do desastre, Nero fez algo impensável. Reconstruiu Roma do zero. Projetou ruas mais largas, casas de pedra, praças abertas. Criou um sistema de prevenção contra incêndios. Mas junto disso, construiu o símbolo da sua loucura, a Domus Aurea, a Casa Dourada. Um palácio colossal, com paredes cobertas de ouro, lagos artificiais e jardins intermináveis. Quando o povo viu, entendeu. Roma queimou, para que o império de Nero pudesse nascer. A fúria contra ele voltou mais forte do que nunca. Os anos seguintes foram um colapso lento. Nero se afastava da política e mergulhava em sua fantasia artística. Apresentava-se como cantor, dançarino, ator. Obrigava senadores a aplaudir suas performances. Viajou à Grécia para competir nos Jogos Olímpicos. E, claro, ganhou todas as medalhas. Mas, fora dos palcos, o império se desintegrava. Rebeliões, conspirações. O exército se voltou contra ele. E, em 68 d.C., abandonado e cercado, Nero fugiu. Quando percebeu que seria capturado, decidiu acabar com a própria vida. Suas últimas palavras ecoam até hoje. Que artista o mundo perde comigo. O fogo se apagou há quase 2000 anos, mas o eco daquela noite ainda vive, entre as ruínas do império, nas sombras da história e nas notas silenciosas de uma harpa que nunca serão esquecidas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.